Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Nós vamos dar continuidade ao estudo de teologia. E nesse estudo nós vamos começar pela Santíssima Trindade. Glória a Deus. Já agradeço a Deus, seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus, aqui no canal. E já louvo a Deus pela sua vida, de você estar aqui presente, recebendo esse alimento espiritual, que é o estudo da palavra de Deus, porque nós temos visto através das aulas que a nossa base de estudo é a Bíblia, é a palavra de Deus. E isso nos alimenta porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixou bem claro em sua palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, neste momento ao qual você estuda, você se alimenta espiritualmente, porque nós se alimentamos da palavra de Deus, e a palavra de Deus nos dá força, nos dá coragem para perseverar em meio às guerras, em meio às lutas, em meio às dificuldades. A palavra de Deus, ela te dá força, te dá graça e te dá ânimo para você perseverar e não desistir jamais. Glória a Deus. Então vamos orar ao Senhor, glória a Deus, para que nós venhamos iniciar esta aula. Senhor meu Deus e poderoso Pai, aqui, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da Tua palavra, diante dos irmãos, das irmãs, unidos numa só fé, num só propósito, a Tua igreja neste momento te ora. Senhor meu Deus e poderoso Pai, venha manifestar o Teu poder através desta aula, abra nosso entendimento, vai tocando em nossas vidas. Ô Espírito Santo de Deus, meu Pai, vai nos dando a direção do Teu Espírito Santo, vai nos capacitando mais e mais, nos torne obreiro de valor, a qual maneja bem a sua palavra. Derrama, Senhor, sobre as nossas vidas a tua graça. Derrama, Senhor, sobre as nossas vidas, meu Pai, o teu entendimento. Dai-nos o discernimento do teu Espírito Santo e nos capacita, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Que Deus ele venha conduzir a nossa aula. Creio que a gente vai ter essa aula e mais uma para nós terminarmos a teologia. Glória a Deus. E aí depois a gente vai começar a iniciar cristologia. Glória a Deus. Depois de teologia vem cristologia. Eu ainda tenho que fazer umas revisões, ver o que eu preciso acrescentar ali para tornar o nosso estudo, a nossa aula, o mais rico possível. Glória a Deus. E peço aos irmãos, às irmãs que interajam, deixa o teu amém, deixa aí nos comentários o que você está achando da aula, se você está entendendo, se está bem esclarecido, o que eu preciso melhorar. Me ajude também, tá bom? Tudo aquilo, eu vou tentar ser o mais claro possível para que nós venhamos a entender, para que ninguém venha ficar confuso. Glória a Deus. Eu sempre vou estar mencionando os textos bíblicos para que a gente venha, estar de acordo, em ligação com a palavra de Deus. Glória a Deus, porque o foco é a palavra de Deus. Amém? Vamos iniciar a nossa aula, então, sem mais demora. A Santíssima Trindade. Em todas as páginas da Bíblia não há sequer uma passagem que utiliza o termo pessoas, tá? Na Bíblia não tem. Usando o termo pessoas em relação a Deus. O mesmo pode se dizer em relação ao termo trindade, tá? Isso a gente não vai encontrar na Bíblia, o termo trindade, tá bom? Mas a gente vai entender o porquê a gente chama trindade. Contudo, a Bíblia nos informa que existe um único Deus que é composto por três pessoas. A gente estudamos, Um único Deus que é composto por três pessoas. Não é três deuses, é um único Deus composto por três pessoas. Glória a Deus. E aí forma a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que nós falamos Trindade? Porque se forma um tri de um Deus composto, que formam três pessoas. Um único Deus composto que forma três pessoas. Deu para entender? Glória a Deus. Então nós utilizamos o termo Trindade em relação ao Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. O único Deus que é composto por três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Para testificarmos desta realidade,
analisaremos Deuteronômios 6:4, que diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. No hebraico existe duas palavras traduzidas como único, tá? No hebraico tem duas palavras traduzidas como único. Lembra que o hebraico é uma língua, um idioma rico, tá? Então, no hebraico existe duas palavras traduzidas como único. São elas: Yashit significa somente um, Yashit, tá? Desculpa se a pronúncia não estiver muito boa, mas é Yashit, ó, Y-A-C-H-I-D, Yashit, tá? Desculpe se a pronúncia não estiver muito boa, tá bom? Mas creio que você deu para entender aí. Y-A-C-H-I-D significa somente um ou o único. É importante ressaltar que esta palavra não foi usada neste texto, no texto a qual a gente acabamos de ler em Deuteronômio 6:4. Diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único, tá? Lembra que essa palavra aqui, Yashid, significa somente um, mas não foi a palavra utilizada no texto a qual a gente acabamos de ler, tá? Deuteronômio 6:4, tá? Para que a gente venha entender. Não foi usada nesse texto nem em outros. Ela representa uma unidade singular e, se fosse usada, mostraria que Deus é formado por uma só pessoa, tá? E aí tem outra palavra, né? Lembra que a gente falou que tem duas? Tem outra palavra como único, que é Echad. Echad. Desculpa se a expressão não está saindo muito bem, mas eu vou aqui soletrar para você, tá? É C-H-A-D. Echad. Echad, tá? Desculpa se a pronúncia não estiver muito boa, tá? Mas deu para você entender, eu creio. É traduzida como único e é utilizada para representar uma unidade composta ou complexa, tá vendo? Essa daqui é que foi utilizada no texto. Echad. 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 É traduzida como único e é utilizada para representar uma unidade composta ou complexa, mais de um objeto ou pessoa. Essa aqui que é utilizada quando Deus diz aqui em Deuteronômio 6:4, e diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é único. Este único está relacionado a Echad, que é um Deus composto de três pessoas, né? Complexa, mais de um objeto ou pessoas. Esta é a palavra utilizada na Bíblia, em particular neste texto, para apresentar o único Deus e, ao mesmo tempo, nos assegurar que ele é composto por três pessoas. Glória a Deus, aleluia. O nome de Deus está sendo glorificado em nome de Jesus. Vamos lá. As aparições da Trindade. Deixa eu beber um pouco de água aqui. As aparições da Trindade. No Antigo Testamento é possível notar a Trindade nas seguintes referências. Gênesis 1:26, que a gente estudamos, a gente vai ver que Deus está... E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Glória a Deus. Gênesis 3:22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós. Deus aqui está se referindo à Trindade. E disse Deus: eis que o homem é como um de nós. Como um de nós, né? Gênesis 11:7, eia, Deus falando, eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, lá naquele momento da Torre de Babel,
a qual o povo quer levantar a Torre de Babel, e Deus ele vem com a estratégia. Ele não precisa acabar com o povo, ele só precisa ir lá e confundir a língua para que o povo não venha se entender, e dali a gente vemos que começa o propósito das nações, né? Das línguas, né? Porque todos nós falávamos numa só língua, né? Mas no momento a qual o homem quis, né, através da sua soberba, do seu orgulho, se achar o próprio Deus, quiseram levantar a Torre de Babel, Deus ele foi ali, confundiu a língua dos homens, e todos ali, todos os homens que estavam ali, todos os que estavam ali através daquela obra, um não entendia mais o outro, e dali saíram as nações, tá? Muito interessante. As nações começam ali, o propósito de nações começa ali em Gênesis 11, 7, tá? Isso é muito importante para a nossa... No Novo Testamento, a Trindade é descrita nos seguintes textos. No batismo de Jesus. No batismo de Jesus a gente consegue ver ali a Trindade expressa. Através da leitura a gente vê, ó, o Deus Pai bradou do céu, glória a Deus. O Deus Filho sai das águas. O Deus Espírito Santo pousou sobre ele em forma de pomba. Nós vemos o Deus Pai bradando do céu, este é meu filho amado a quem me comprazo. A gente vê o Deus Filho saindo das águas na hora do batismo, e a gente vê o Deus Espírito Santo em forma de pomba. Aí você consegue, né, ver aí a Trindade, né, em ação. Glória a Deus. Aí você pode conferir lá em Mateus, né, 3, 22. O nascimento virginal de Cristo. Deus desceu sobre Maria o Deus Espírito Santo, glória a Deus. A virtude do Deus Altíssimo a cobriu. O Deus a cobriu, Deus Pai, e o Deus Filho estava sendo gerado no ventre. Vai lá em Lucas 1, 35. Na ressurreição de Jesus, o apóstolo Paulo revela que Deus Pai, mediante o Espírito Santo, ressuscitou a Jesus dos mortos. O Deus Pai, mediante o Espírito Santo, ressuscitou a Jesus, o Deus Filho, dos mortos. O Pai, Filho e o Espírito Santo. Pode conferir em Romanos 1, 4 e também 8, 11. Na grande comissão, Jesus coloca os 3 membros da Trindade no plano para ordenar os discípulos. Aí Jesus fala assim, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Confira Mateus 28, 19. Na saudação à igreja de Corinto, Paulo dá o carimbo definitivo da Trindade. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Glória a Deus. Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Glória a Deus. 2 Coríntios, confira lá, 13, 13. Na morte de Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo, viu o Pai e o Filho à sua direita. Olha só, Estevão, na hora da sua morte, os céus se abrem, ele cheio do Espírito Santo, ele vê o Pai e o Filho sentado à sua direita. Olha só, a pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele cheio do Espírito Santo, os céus se abrem, e aparece o Deus Pai e o Deus Filho sentado à sua direita. Isso é magnífico, glória a Deus. Esse Deus, ele é maravilhoso, glória a Deus. Confira isso em Atos 7,55. Na epístola de Pedro, Pedro sauda a igreja citando as 3 pessoas da Trindade. Confira 2 Pedro 1, 2, tá? Agora nós vamos ver os testemunhos de cada pessoa da Trindade. Ó, o Pai testificou do Filho. Confira Mateus 3,17. O Filho testificou do Pai. Confira João 5,19. O Filho testificou do Espírito.
Confira João 14, 26. O Espírito Santo testifica do Filho. Confira João 15, 26. Ao mesmo tempo, os três são chamados de Deus, o Pai. Confira Efésio. Ao mesmo tempo, os três são chamados de Deus, o Pai, Efésios. Confira lá, 4, 6. O Filho, 2 João 5, 20. E o Espírito Santo, Atos 5, do 3 ao 4. O fechamento da doutrina da Trindade dá-se na testificação no céu. 1 João, pode conferir, 5, 7. Glória a Deus. As pessoas da Trindade nos diferentes ofícios. Na criação, o Pai criou. Na criação, o Pai criou, né? A gente vai ver. No princípio criou Deus os céus e a terra. Na criação, o Pai criou. Salmo, a gente vai ver em Salmo lá também, 102, 25. Pelo Filho, João 1, do 2 ao 3. No poder do Espírito Santo, Salmo 104, 30 e Gênesis 1, 2. Na salvação, o Pai predeterminou, Efésios 1, 4. O Filho se entregou na cruz, João 19, 30. O Espírito Santo convence o homem do pecado, João 16, 7, 8. No arrebatamento, o Pai nos levará para Ele, glória a Deus, 1 Tessalonicenses 4, 14. Jesus virá nos buscar, João 14, 3. Desculpa. O Espírito Santo operará na ressurreição com o seu poder, Romanos 8, 11. Oh, glória, aleluia, Jesus. Portanto, as três pessoas têm o mesmo caráter santíssimo, poderes, qualidades, vivem em perfeita comunhão e cooperação, sem nunca, serem três deuses. João 17, 11. Como a gente vemos, não são três deuses, é um Deus composto por três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o Deus que nós cremos. Glória a Deus. E nós vamos ficar por aqui nesta aula e eu vou fazer mais uma aula para a gente terminar a teologia, que Deus ele vem enriquecer as nossas vidas de conhecimento da graça do Senhor, que a graça do Senhor ela venha a ser derramada sobre as nossas vidas. Já te peço, não se esqueça de interagir, comenta aí, compartilhe o vídeo, o que você está achando da aula, o que pode ser melhorado, dá a sua opinião. O que nós pudermos fazer, nós vamos fazer para melhorar. Mas eu estou me esforçando, estou dando o meu melhor para que esta aula ela venha ficar o mais esclarecido possível para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus e poderoso Pai, te agradecemos por mais uma aula, que o Senhor venha continuar nos dando força, nos dando graça, abençoando nossos estudos, que o Senhor venha de encontro com cada vida, com cada aluno que se encontra agora presente e que o Senhor venha abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo as nossas vidas, os nossos planos, sonhos e projetos. Abençoa, conceda a vitória, o livramento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus esteja convosco e até a próxima aula, se Deus permitindo. Fica na paz e Deus abençoe.